Que prazer falar com você nesse dia tão especial. Meu nome é Vabo e esse é o VaboCast, um podcast sobre people skills, as habilidades pessoais, comportamentais e socioemocionais que são fundamentais para navegar nesse mundo de incertezas. Vamos juntos? Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um VaboCast. Hoje eu estou realizando um sonho. Falei para ela que tê-la aqui é uma grande honra para mim. Ela que é jornalista, palestrante especializada em comunicação com enfoque em saúde, idealizadora do movimento pela produtividade sustentável nas empresas e também do manifesto lançado em 2024 em prol dos EPIs da saúde mental. Palestrou 4 vezes no TEDx e é embaixadora ABQV e IPFEM. Que honra e que alegria receber aqui no VaboCast Isabela Camargo! Muito bem! Obrigada. Falei pra você que era um sonho te ter aqui desde que a gente se conheceu num podcast sonho, também. Vabo? Porque você é uma pessoa que eu admiro, você é uma pessoa que traz um conteúdo de uma forma muito, muito dedicada, incrível a abordagem que você traz também para um tema que é um tema que está na crista da onda. Então, isso tudo que a gente vai explorar hoje aqui. Também estou bem feliz, obrigada. Pois é, e principalmente porque você sempre traz também sua vulnerabilidade, você sempre conta as histórias de quem você se tornou durante a sua trajetória pessoal, profissional, na sua carreira. E na TV aberta também, sempre... aliás, vou revelar aqui, hein? Eu sou fã do Fantasia. Olha aí, Por isso que eu perguntei. Que sonho. Será que esse jovem rapaz também assistiu Fantasia? É porque, pela nossa diferença de idade, a gente tem 5 anos de diferença. Então, para você que não está sabendo o que nós estamos falando, Fantasia foi um programa que começou em 1997. Então, passava no período da tarde, éramos 50 jovens dançando e cantando e pulando e fazendo brincadeiras à tarde, né? Era então, demais. O menino Vabo tinha 5 anos a menos do que eu tinha 16. Pensa. 97 a 12. É 12 isso? para 13. É isso, 5 anos de diferença. E aquele gesto, né? Aqui, ó. Aqui. Por quê, gente? Porque as pessoas tinham que ligar, tá? Pelo 0800, e aí uma apresentadora atendia. Alô? Alô? Fantasia? Não, você me ligou, você ligou. Oi, Isabela. Oi, como é seu nome? Meu nome é Luiz Fernando. Luiz Fernando, você fala da onde, Luiz Fernando? Lá do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, cidade maravilhosa. Luiz Fernando, nós estamos aqui com a brincadeira na boca do forno. E assim demais. era. E aí você participava e ganhava dinheiro. O Silvio foi maravilhoso, sabe? Então esse foi um programa que marcou a turma, né, que podia assistir. Enfim, foi bem bacana. Foi esse programa no artístico que me levou para o jornalismo. Que demais, que demais. Inclusive, trazer a Isa aqui hoje é uma homenagem para o Silvio Santos também. Pronto. Que nos deixou recentemente. Então tá tudo junto. Tá tudo em casa. E vamos começar. Queria te perguntar primeiro sobre o nosso tema aqui da nossa segunda temporada do VaboCast, é o tema de ponto de virada. Pontos de inflexão, aqueles momentos da vida em que são bifurcações. Então, quando eu falei isso pra você, você falou, olha, tem um ponto aqui. Adorei. Então, eu queria já te perguntar isso. Qual é a importância desses pontos de virada, de forma geral, na vida das pessoas? E como é que a gente sabe realmente que é um ponto de virada? Excelente pergunta. Acho que é mais fácil eu falar qual foi o meu ponto de virada, primeiro. Vamos lá, ser? claro. Tá. Então, estava eu, especialista em comunicação, alcançando a principal emissora de comunicação. Chego na Globo, né? Mãe, tô na Globo de verdade. Eu trabalhava já mais de 6 anos. E quando eu alcanço o lugar que todos os comunicadores desejam, eu adoeço. Então, eu não sabia me comunicar comigo. Eu tenho um apagão ao vivo, eu saio de licença médica, quando eu volto, eu sou demitida no mesmo dia. Então, hoje, olhando pelo retrovisor, 6 anos atrás, a demissão me deixou livre para a minha missão. Eu não deixei de ser jornalista, simplesmente eu dou enfoque às coisas que eu pesquiso, estudo na saúde. Antes eu fazia reportagem, apresentação, era generalista. Eu buscava um pouco de cada situação que eu tinha que fazer. Depois da minha demissão, eu me tornei especialista de algo que eu estava vivendo na pele. Então, não foi algo em que eu falei, nossa, agora então que eu estou no fundo do poço, eu vou fazer disso. Não foi assim. Sabe? Eu fui
renascendo em vida, me recuperando, e ao mesmo tempo, como eu fui exposta publicamente, as pessoas me procuravam também para entender, tá, mas e o que você está fazendo? Porque eu também preciso fazer. Ali eu vejo e falo, poxa vida, existe uma quantidade enorme de pessoas muito fragilizadas, aflitas, que não sabem o que fazer numa situação que eu também não estou sabendo. Opa, então essa pauta agora eu vou pegar. Percebe? Então, esse foi o meu grande ponto de virada. A minha demissão me deixou livre para a minha missão. Evidente que eu só vejo isso depois. Perfeito. Na hora que você cai, o joelho tá ralado, sangrando, dói. Depois passa um pouquinho, você já sabe que aquela dor vai amenizar. Então, isso que eu quero dizer. O ponto de virada, na hora, né, da situação vivida, você pode nem ter ideia do que está acontecendo e nem o que pode acontecer. Mas o que eu tenho certeza, 6 anos depois, é que na vida só tem 2 cadeiras. Vítima e aprendiz. E eu não estou anulando a dor de ninguém, invalidando a dor de ninguém. Eu só estou dizendo que quando você está na situação de vítima, é sua responsabilidade. Se recuperar, com a ajuda das pessoas, se você tiver ou não, mas é sua responsabilidade, não vai dar para culpar ninguém, mesmo que isso pode ter sido provocado com outras pessoas. Sair dessa cadeira da vítima e ir para de aprendiz. Ou seja, o que eu posso aprender com essa situação? E aí eu vejo um movimento lindo em tudo isso, então agora trazendo para você, quando é que uma situação pode ser ponto de virada? Quando um imprevisto te trouxer uma oportunidade que você até então não estava vendo. E eu já analiso isso há muito tempo, tá? Como repórter, eu quando mudava assim a minha pauta, no início eu ficava incomodada com atraso, com mudança de plano, mudança de rota. Mas parei de brigar e comecei a me perguntar, mas por que eu tenho que estar aqui mesmo? Depois eu fui ver, Vabo, que eu estava não só fazendo reportagem, eu estava moderando conflitos. A minha visão daquela situação, a minha condução do tema poderia mediar um conflito, ou não. Ou poderia só deixar a coisa mais confusa, percebe? E aí, depois disso, eu comecei a agradecer. Todas as vezes que acontecia uma mudança de rota, eu falava, entendi. Bom, então agora tá comigo, a bola tá comigo, eu preciso ter muita atenção no que tá acontecendo aqui, porque é para eu estar aqui. Não era para eu estar em mais nenhum outro lugar. Depois disso, Vabo, eu comecei uma observação assim, eu falo muito pros meus amigos, né? Eu quero lançar uma camiseta assim, ó, coração imprevistos. Eu amo os imprevistos, porque no fundo a gente, na maior parte do tempo, não lida bem com os imprevistos, acha que o mundo tá contra nós e ninguém tá contra nós. Não é pessoal. Não é pessoal. Percebe? E isso é para líderes liderados. Isso é para quem está se formando agora ou para quem já está transitando pela carreira. Não é nada pessoal. Então, para mim, o principal ponto de virada da minha vida foi esse. Quando eu recebo um freio chamado síndrome de burnout, que até então eu achava que era fim. Mas não, só foi freio para eu tomar fôlego para agora, para segunda etapa da minha vida. A primeira, eu fui repórter e apresentadora das principais emissoras de comunicação. Hoje, eu estou em voo solo, falando de um assunto que salva vidas de milhares de pessoas. Mas eu poderia estar até agora reclamando. Eu poderia estar até agora falando da injustiça, do porquê isso, porquê aquilo, etc. Mas não ia adiantar. A vida te deu um wake-up call, aquele despertar, que você optou conscientemente por ouvir. Sim. Tocou o despertador, esse alarme aqui, eu tô ouvindo. Se não tivesse ouvido, o que a vida poderia te oferecer? Talvez até maior, né? Sim, pior que um burnout é AVC ou infarto. Pois é, então poderia vir algo mais grave. Sem dúvida, não, sem dúvida. Se a gente quiser falar sobre isso, aí eu deito e rolo, né? Porque aí nós estamos na minha pauta. O que eu quero dizer, Vabo, é que o que é um imprevisto? Tudo aquilo que não estava planejado, então pode ser um elevador que demora, um voo que cancela, ou uma pessoa que adoece. Ou algo que acontece inesperado. Hoje mesmo, para vir gravar aqui, eu tive vários imprevistos, mas vários. Mas à medida que eu entendo que tudo aquilo faz parte da minha jornada, então ok. Aí eu falei com você, que horas eu preciso chegar? Não, tá tudo certo, ok, estamos indo. Então eu percebi na minha vida que quando eu me coloco como aprendiz das situações, por mais mudanças que eu tenha que fazer na minha rotina, por mais que aquilo mude tudo mesmo, o esquema, é para melhor. Muito bom, muito bom. Deixa eu explorar alguns pontos aqui que eu acredito que tem muito valor no que você trouxe agora. O primeiro que é essa interpretação do ponto de virada
Em retrospectiva, ou seja, aconteceu algo, quando eu estou no calor da situação, eu tenho que lidar com a situação. Quando eu me distancio um pouco da situação algum tempo depois e olho em retrospectiva, eu vejo, isso foi um ponto de virada, por quê? Porque eu aprendi. Isso. Só vou considerar o ponto de virada se eu efetivamente aprendi. Se eu ficar só reclamando, vitimismo, que é contra mim, tudo contra mim, não vai ser um ponto de virada. Pronto. Vai ter sido uma oportunidade desperdiçada. E aí, você sabe o que determina você ver uma situação como problema ou não? O quê? Adivinha? Saúde mental. Saúde mental é a capacidade para lidar com altos e baixos imprevistos todos os dias. Eu falo isso em todas as palestras, a turma pira, porque eu preciso, na verdade, às vezes, investir 40 minutos da minha palestra só para deixar todo mundo na mesma página do que é saúde mental. É um letramento. Letramento, exatamente. Ai, gente, eu esqueço que eu tô com o professor Vabo, né? Porque às vezes a gente vai nos lugares, então eu tenho que usar umas palavras, então agora eu vou voltar aqui e tentar usar as palavras certas, né, para tudo. Mas a distância entre doença mental e saúde mental é uma palavra bem grande. Começa com I. Indisponibilidade. É a palavra elegante. A palavra não elegante é ignorância. Uhum. Se você quiser ignorar o que afeta a sua saúde mental e assim por diante, ok, é uma decisão. A gente toma 35 mil decisões por dia, na média. Então, é a sua indisponibilidade a observar os fatos, observar as mudanças, a reconhecer como está funcionando agora, que vai preservar a sua saúde mental. Então, vamos lá. O que faz eu viver uma situação e entender aquilo como uma oportunidade ou um problema vai depender da minha saúde mental. Quando eu não estou com a minha saúde mental em dia, eu estou mais intolerante, eu estou mais irritada, eu vejo tudo como um problema. É impossível uma pessoa que dorme mal reagir bem aos imprevistos. Percebeu? Perfeito. Então, quando você vai conectando as pontas, opa, agora eu entendi. Então, eu demorei para sair da cadeira de vítima, tá? Eu demorei muitos meses. Até porque, para você ter o burnout, foram anos. Não são em 2 meses que você recupera, anos de desgaste, né? Não é como o carro que você vai e troca o pneu, acabou. Troca o pneu. Não dá. E tá aí a importância de, ao observar a situação, que provavelmente o imprevisto vai trazer algo desagradável, e ressignificar isso. Porque se você não ressignifica e fica na cadeira de vítima, aquilo que poderia ser o aprendizado vira um trauma. Exato. Quer um outro exemplo? Tava lá no aeroporto de Curitiba, sou de São Paulo, sou do Paraná, mas moro em São Paulo. Fui para Curitiba fazer uma palestra e naquele mesmo dia eu voltaria de avião para outra palestra aqui em São Paulo. Mas com uma janela bem grande entre a primeira palestra e a última palestra. Eu tinha um voo no meio do caminho. Quando eu chego no aeroporto, o que aconteceu? Clássico. O voo cancelou. Cancelou. Entre eu me descabelar ou... o que está no meu controle? Chamo o atendente daquela companhia e eu falo assim, olha só, o que a gente pode fazer? Porque o próximo horário de vocês não me atende. O que ele me disse? Pera lá que eu vou ver com uma outra companhia então. Enquanto ele vê com a outra companhia, o que eu fiz? Eu fui no aeroporto e procurei um salão de cabeleireiro e lavei o cabelo. Cheguei linda na palestra, quero dizer que ou a gente arranca o cabelo, ou a gente lava o cabelo. O professor Vabo não faz parte dessa piada nesse caso. Esse tema não dá... Mas veja, olha só, quero só trazer que muitas pessoas que vão ficar muito aflitas com uma situação dessa, o que eu podia fazer? Nada. E às vezes a gente está gastando muita energia com o que nada vai mudar na nossa vida. Percebe? E não é nossa... eu não tenho como controlar a malha aérea nacional. Ah, mas e o cliente, etc. Gente, todos nós, isso é um fato, tá? Isso é um fato. Todos nós estamos sujeitos a viver imprevistos. Isso é um fato. Eu me lembro quando eu apresentava o Hora 1, que começava às 5 da manhã, nós entrávamos de madrugada, toda a equipe, então sempre dava um imprevisto. E eu me lembro que de um determinado momento eu comecei a dizer que a gente tem bom humor e jogo de cintura para os imprevistos que vão acontecer. A turma ficava... Que isso, Isabela? Não sei o que. Eu falei assim, gente, é bom humor e jogo de cintura porque o link vai cair, a internet vai falhar, o sinal do repórter que está entrando lá da Tailândia pode dar um problema. Você entende? Isso faz parte do jogo que a gente escolheu jogar.
É previsto que o imprevisto vai acontecer. Mais do que previsto. É certeza. Certeza. Que a incerteza vai te acompanhar. Sempre para te trazer, sempre para te colocar no lugar que você precisa estar. Isso é um fato. O Vabocast é um oferecimento da GUP, a HR Tech líder no Brasil. Veja na descrição desse episódio condições especiais para você também se tornar um cliente GUP e transformar a sua gestão de pessoas. E eu, pelo menos, vivo isso. Aí agora, pega o fio. Essa você vai gostar. Aí, muito bem, estou eu em 2022 e vejo um tema de uma especialização internacional da ISMA, que é International Stress Management, sobre gerenciamento do estresse. Eu falei, nossa, que curioso. Fui e fiz esse curso. Eu já fiz 3 vezes o mesmo curso, só para ter certeza do que eu vou falar agora para vocês. Gerenciamento do estresse. Vabo, ninguém explica isso pra gente. E no fundo, nós estamos todos os dias gerenciando situações que podem gerar estresse. Estresse é a resposta natural do organismo a alguma situação que representa ameaça. Então, se chegar uma barata aqui, alguém aqui do estúdio vai sair correndo e outra pessoa vai matar a barata. A mesma situação. Então, um voo que cancela, uma pessoa pode infartar e a outra ir lavar o cabelo. Exemplo. A mesma situação. O que vai definir a interpretação da situação é a nossa amiga saúde mental. Quanto menos saúde mental, mais irritação, mais intolerância você vive. E aí, coisas que poderiam ser simples se tornam, de fato, bem problemáticas. Acho que tem um novo movimento que eu vou sugerir para você, iniciar a partir de 2025. Pois não. Que é substituir na escola a matéria de mitocôndria por gerenciamento de estresse. Seria bom, hein? Coitada da mitocôndria. Não. Fórmula de Bhaskara da mitocôndria. Veja, aí você toca num ponto interessante, né? Você que é tão hábil nas soft skills, nas people skills. Ninguém também nos ensinou isso. Pois é. E agora a gente tem que aprender. Então a questão é, não importa o que aconteceu, importa agora como eu vou fazer. Ou eu vou investir minha energia para reclamar, ninguém me ensinou isso. Ó, a vítimazinha aqui. Opa, nossa, não sabia disso. Vou para de aprendiz. Como é que é? Então o estresse não é nem bom e nem ruim. O estresse é uma manifestação do organismo, alguma situação que representa ameaça. Se eu sei disso, eu vou viver as situações, e hoje, por exemplo, hoje especificamente, eu, Isabela, estou vivendo várias situações, que aí eu pego o olho e falo, bom, vou ter que esperar. Fiz minha parte, até aqui eu fiz, agora eu tenho que esperar. Percebe? Então você vai conversando com a ansiedade, você vai conversando com essa aflição. O estresse, Vabo, é essencial para a nossa evolução. Porque sob essas situações, você vai ampliando o seu raciocínio, né? O seu senso crítico muda, você vai aumentando o repertório. Perfeito. E acho que tem uma palavra-chave que eu demorei também muitos anos para entender, e para mim isso representa bem essa sabedoria que você trouxe agora, que é a palavra da aceitação. O entendimento de que a aceitação não é resignação passiva. A aceitação é uma atitude proativa de não combater a realidade. É decisão. É a decisão, consciente. Decisão. E para isso você tem que ter um repertório bem amplo, para que você tenha condições de pensar, bom, diante desta situação, sabendo o que eu sei, o que farei? Não posso fazer nada. Ou, se eu posso fazer, eu preciso fazer. Essa também é a diferença, né? Porque às vezes eu vejo muita gente empacada ou embatucada, porque está diante de situações que aí sabe que precisa tomar a decisão. Eu me lembro de um psicólogo, está até no meu livro, Dr. Paulo Gaudêncio, psiquiatra. Eu era muito mais menina do que eu sou agora. Então, eu era muito menina. E ele escreveu numa revista, o único remédio para angústia... Não, só tem um remédio para angústia. 2 pontos. Decisão. Tá no meu livro. Decidir sair da angústia. Eu preciso tomar uma decisão. E aí é nesse impasse de, será que eu decido? Será que... E aí você tá perdendo o seu presente, muita energia e perde a sua saúde mental. Muito bom. Tá. E aí, mais uma ironia da vida, do destino, da natureza, ou não, a sincronicidade.
Você comentou que em 2018, então, você passou por essa situação da demissão Isso. pós-burnout, que virou a porta aberta para a missão, Sim. mas um ano antes você já tinha começado a escrever o livro. 2017. E como é que isso se conecta? Eu estava lá fazendo a previsão do tempo, em alguns jornais da TV Globo, e eu, junto com o meteorologista, nós falávamos da previsão do tempo meteorológico. Mas a turma chegava em mim e nas conversas assim, tipo, eu não consigo fazer nada. Eu não tenho tempo para nada. Eu tô estressada. Aquela coisa assim. Aí eu fiquei encafifada, sabe, Vabo? Eu falei assim, será que a Terra tá girando mais rápido em torno do próprio eixo? Eu tinha visto uma matéria em 2014 do Frei Leonardo Boff, que tinha participado de um concílio, que dizia que o dia não tinha mais 24 horas, tinha 16. É isso. É isso. Tá explicado. O dia tem 16 horas. É por isso, gente, que a turma não consegue fazer as coisas, eu também não. Vai no MIT. Eu vou até o MIT. Cara, eu conversei com todos os físicos do Brasil. Do Observatório Nacional, que é o guardião do tempo, né? Do tempo cronológico aqui do Brasil. Falei com todos os físicos, astrônomos, cosmólogo, que era o presidente lá do Museu da Manhã, o professor Luiz. Falei com todo mundo. Aí eu chego no INPE, aí o professor fala assim, Isabela, só falta a gente ir pro MIT. Então vamos! Mandamos lá. Poderíamos confirmar se há alguma evidência que a Terra está numa rotação? Não. O tempo da natureza não está passando mais rápido. Aí eu tenho outro problema. Então, eu estava lá, trabalhando na TV Globo, trabalhando com a previsão do tempo, vou investigar o que está acontecendo com o tempo cronológico, tá? E aí eu começo a fazer uma série de entrevistas, foram mais de 100. Então, a primeira turma foi de cientistas, astrônomos, físicos. Quando eu descubro que a Terra não está girando mais rápido, aí eu vou para uma outra galera, para médicos, psiquiatras e assim por diante, para tentar entender por que então tem tanta gente aflita, angustiada, depressiva. Aí a doutora Ana Beatriz Barbosa Silva, psiquiatra, diz assim, Isabela, depressão é excesso de passado, ansiedade é excesso de futuro e estresse é excesso de presente. Mas olha que faz muito sentido isso. Eu não fazia ideia o que ainda estava acontecendo, tá? Para personagens desses 3 tempos, passado, presente e futuro, eu entrevisto o padre Fábio de Mello, para falar sobre crise de pânico, o Ricardo Boechat, sobre depressão, e uma psicóloga sobre burnout. Mas na minha entrevista com aquela psicóloga, eu tinha entendido que ela não estava gostando muito do lugar que ela trabalhava. Então eu não tinha associado a tudo que ela estava me dizendo ao que eu estava sentindo. Eu não reconheci em mim. E ok, segue a vida, estamos lá escrevendo o livro, até que um dia tem um apagão. Depois, eu só substituo a história dela pela minha. Então, tem gente que até acha que esse livro é sobre burnout. Não é, veio antes. É sobre as percepções do tempo. Mas, com a experiência que eu tive, por querer fazer muito mais coisa dentro do mesmo tempo, eu vivo a síndrome de burnout. E aí é como se eu recebesse um aval de Deus. Agora você pode falar sobre o assunto. Tem um fato curioso, que eu acho que a sua audiência vai gostar, que é assim... Uma das coisas que eu aprendi quando eu tive o diagnóstico do burnout foi que quando eu cheguei sob risco de convulsão no médico, ele me disse, você está vivendo burnout, Isabela? Eu falei, impossível, doutor, eu amo o que eu faço. Lembra? Porque eu tinha entrevistado uma pessoa que... Não, uma pessoa adoeceu no trabalho porque não gosta do que ela faz. E aí esse médico fala assim para mim, por isso mesmo. Pessoas que amam o que fazem, pessoas que são idealistas, professores, profissionais da área da saúde, policiais, tem muito mais chance de se deixar para depois. Porque você honra tanto aquilo que você se propõe a fazer, que você se deixa para depois. Depois eu descanso, nas férias eu me cuido, não precisa fazer, não precisa do dentista, não, depois a gente vai, não. Aí a necessidade de remédios vai aumentando cada vez mais. As emoções que são informações, você está silenciando, né, no botãozinho ali. Depois eu penso isso. Não, depois a gente cuida disso. E aí vem um convite. Uma dor é uma mensageira. Uma doença é um convite para você reorganizar a rota. Então, eu vejo assim agora, sabe, Vabo? Nós estamos sendo convidados constantemente para reorganizar o caminho, para atualizar a rota. Igual o Waze faz, gente. O Waze faz isso, por que a gente não pode fazer? A pessoa que fala, eu amo tanto o que eu faço, que ainda me pagam para fazer o que eu faço. E aí essa pessoa pisa no freio, pisa no acelerador, 300 km por hora, vem a curva. Deixa eu te contar uma coisa sobre isso.
Mas eu quero falar depois sobre o Silvio, tá? Já que você trouxe aí a questão da homenagem para ele. Querido Vabo, o carro já mudou de câmbio para o mecânico para o automático, certo? Certo. E mesmo assim continuamos com 2 pedais. Quais são? Acelerador e o freio. Sério? Então, veja só, com toda a revolução tecnológica que nós já vivemos, o câmbio já deixou de ser mecânico para automático. Mesmo assim, você tem pedal de freio, acelerador. Por quê? Porque se você só acelerar, meu amigo, você vai morrer. Vai dar ruim. Ponto. Vai morrer. Entendeu? Tem uma frase... Deixa eu ver se é essa aqui. Essa aqui. Isso aqui é um monóculo, tá, gente? Dependendo da sua idade, você não conviveu com este objeto de comunicação. Isso é um monóculo, né? Que antigamente se colocava foto aqui dentro. Ia no circo, tinha foto aqui dentro. É muito bom. Acho que o Vabo não conhecia, gente, o monóculo. Não Conhecia, é da João? minha época, não. Você não conhecia? Misericórdia. Gente, eu tenho 43, o Vabo tem 38, mas... Isso é um monóculo. Então, antigamente, colocava-se foto aqui dentro. Mas agora, eu Isabela, coloquei frases. O que está escrito aí? Desacelere para continuar em movimento. Essa é um dos principais insights que eu tive nesses últimos anos. E por que eu preciso explicar? Porque a gente vive em um contexto que o foguete não dá ré. A gente vive num contexto em que o descansar é mal visto. Quem tira férias não está comprometido. Gente, para. Isso é desmotivacional. Então, isso é insustentável. O desacelerar para continuar em movimento significa respeita seu corpo, descansa e retoma. Não é parar agora. Não. Respeita o seu corpo. Pegou? Perfeito. Aí, a questão do pedal do carro ajuda, né, os resistentes a entenderem a necessidade do descanso. Quando o Silvio Santos falava, eu gosto tanto do que eu faço, que ele tinha uma frase parecida com essa que você falou agora há pouco, que aquilo que ele gostava tanto nem era trabalho. Me pagam ainda para fazer o que eu gosto? Foi igual quando Benjamin Franklin falou lá no século XVIII, tempo é dinheiro. Nem sempre tempo é dinheiro. Nem sempre você precisa estar usando o seu tempo para ganhar dinheiro. Porque se você não se recuperar, você perde a vida. Então, por mais que Frank Sinatra e Silvio Santos tenham dito que, nossa, eu até me pago para fazer o que eu amo, você sabe que eu falo sobre isso, né? Com as pessoas que me acompanham. O propósito é aquilo que você faz tão bem que você até faria de graça. Uhum. Mas você não vai fazer. Você não pode fazer. Porque senão você vai se sujeitar a certos contextos que você vai ser obrigado a fazer muito para receber pouco e não está certo. No livro, inclusive, eu falo, né, sobre quanto custa a sua hora. Uhum. A gente está trocando nosso tempo de vida por dinheiro. Nossa, Isabela, que fala mais cruel. Mas é. Vabo, eu tô cansada de lugares que evitam conversas difíceis. Então, assim, você gosta de conversa difícil? Não. Mas você prefere vida difícil? Então, nós vamos ter que ter conversa difícil. E eu preciso passar por essas conversas difíceis para que a sua vida fique mais coerente. Então, nós vamos falar de escolhas, nós vamos falar de reconhecimento, que aqui no meu livro eu falo sobre atualização de identidade, ou seja, reconhecimento de presente. Porque, de repente, a empresa que você está trabalhando, o que você está fazendo, não está mais alinhado ao que você quer. Por que casais que têm tudo a ver, aí depois de um tempo se separam? Porque é igual uma árvore, um galho cresce para cá, outro cresce para... Opa, não cresceu na mesma direção. Aceita que foi importante toda aquela jornada, mas agora... caminhos diferentes. É difícil, chora que dói. Pois é, dói e é desagradável. E durante muitos anos da minha vida, eu olhava a minha agenda, estava lotada a minha agenda, só tinha uma coisa que não estava nela. Eu. Viu? Então pera lá, tem uma outra frase para você. Aqui. Outro monóculo aqui, ó. Você já se incluiu na sua agenda hoje? Olha, a gente nem combinou, hein? Nem combinou, gente. Combinou. Falta isso aqui. Será que eu vou adivinhar isso? Essa é a principal mensagem. Conheça o meu livro. Falar em público é para você. Perca seu medo, desenvolva sua oratória e aprenda a ouvir melhor. Mais informações na descrição desse episódio. E aí você, então, 2020, pré-pandemia, durante a pandemia,
Durante a pandemia, ainda teve esse fenômeno para agitar a saúde mental, uma pandemia não só da saúde física de Covid, mas também de saúde mental. Você lança um movimento pela produtividade sustentável. Uhum. Sim, um movimento para que líderes e liderados falem a mesma língua. Eu tenho muito orgulho de levar esse movimento já não só para vários estados do Brasil, mas já levei para a África, para os Estados Unidos, para a Europa, em que líderes e liderados podem conversar. Ô, Vabo, olha só, eu sou especialista em comunicação. Eu não sou psicóloga, não sou neurologista nem psiquiatra, mas eu tenho muita certeza que nós estamos adoecendo e as pessoas nas empresas estão adoecendo por falta de comunicação. Não é falta de informação. Informação você tem. Mas é a comunicação que precisa acontecer de uma maneira diferente. Então, o que eu faço é tornar comum, comunicação, tornar comum, como você vai desenvolver a sua autorresponsabilidade. Porque não adianta você também estar numa empresa reclamando que o ambiente é tóxico se você tem comportamentos tóxicos. Opa, então vamos separar. Nós estamos falando de direitos e deveres. O Bernardinho, inclusive, fala isso para mim no meu livro, deve ter conversas ótimas contigo, sobre autorresponsabilidade. Perfeito. A gente aprendeu a ter meta, a gente aprendeu a ter responsabilidade, agora a gente precisa desenvolver autorresponsabilidade. Percebe? Então, protagonismo. É isso que eu vou fazer nas empresas e nas instituições públicas e privadas, levando o movimento da produtividade sustentável. Para líderes, é segurança psicológica, tenho certificação internacional. Foi outro que você fez também, outro curso que você fez. Até Certificação internacional de segurança psicológica, que é um conteúdo da sua colega de escola, professora Emma Edmondson, de Harvard. Ai, gente, presta atenção. Né? Quem é sua colega? Ah, a professora Emma Edmondson, a gente estudou lá em Harvard. ela chegou um pouquinho antes de você lá e ela, na década de 90, começou a desenvolver a segurança psicológica. Ela analisou as empresas, qual era o ponto em comum daquelas que faliam e das que prosperavam. Sabe qual foi? Como lidar com o erro. Aquelas que lidam com o erro de forma pedagógica, prosperam. As que lidam com o erro de forma punitiva, falem. Ou seja, entram em falência. Entram em falência. Porque vão falir, né? Hoje a gente está vivendo um problema de comunicação tremendo em que algumas gerações reclamam das mais jovens. E aí eu sempre falo, é mimimi ou é falta de clareza na função? É conflito de gerações ou é encontro de gerações? Então, nós estamos falando de comunicação. Então, a comunicação transcende. E aí você tem os melhores profissionais, os melhores líderes, os melhores softwares. Mas cadê a costura? Cadê a comunicação entre esses elementos para que a coisa flua, todo mundo produz, a empresa vai ter lucro, todo mundo vai ter seu salário, ou seja, dá para ser muito organizado, em paz. Mas para isso eu preciso me habilitar em comunicação. E quando aponta o dedo para outra geração, na realidade também é um vitimismo, porque está querendo ver o mundo sobre a sua própria ótica, ao invés de tentar se aproximar, a tentar criar ponte, a tentar criar empatia, para construírem juntos um relacionamento. Posso dizer, quando você não tem paciência com a geração mais nova, é porque você está muito cansado. Você precisa descansar. Porque provavelmente você esqueceu, né? Nossa memória é curta. Quando a gente começou, a gente também precisou de muita orientação. Então, hoje eu vejo, até eu mesmo com a minha filha, quando eu estou mais irritada, aquela noite anterior, rapaz, ela ainda acorda muito, sabe, né? Tá desfraldando, aquela coisa. Então, eu já, com bastante autoconhecimento, eu já reconheço. A noite que eu dormi pior, no dia seguinte eu preciso ficar mais quieta. Ou se tem alguma coisa acontecendo, né, no meu grupo da minha equipe, eu, vou ficar mais quieta, porque eu sei que eu vou estar com um nível de irritação maior. Então, tô falando isso por mim, tá, gente? Pode ser que não seja o que esteja acontecendo com você. Se você não tiver com paciência... Só que também tem uma outra coisa, tá, Vabo? Eu falo isso pros meus líderes e eles se sentem assim, ó. Falou uma vez, 2, 3. Escreveu. A pessoa também não quis compreender. Aí sim. Mas esteja seguro que você não só falou, mas você se fez entender. Perfeito. Você deu chance de ouvir o que a pessoa também... Né, entendi, não entendi... Eu também ouço muitas pessoas, mas eu escrevi, eu falei, tá, mas e as pessoas leram? Elas viram?
Elas entenderam, você deu a chance de ter uma réplica, uma tréplica. Então, Vabo, a gente pode avançar para a direção que for. Mas se a gente não se habilitar na nossa comunicação, a gente vai continuar adoecendo. E aí entra este outro monóculo. Vamos ver, vamos ver. Esse eu falo para os líderes. Para comunicar bem fora, tem que comunicar bem dentro. Nossa, é profundo. Para você ser um bom líder, você tem que ser uma boa pessoa. Ou seja, para você se habilitar na comunicação corporativa, você tem que estar falando com você. Essa é a comunicação Como interna. você quer liderar os outros se você não lidera nem a si mesmo? Então, meu querido amigo Vavo, vamos lá. Muitos líderes alcançam postos de muito prestígio por habilidades técnicas, resultados técnicos. Só que aí quando chegam num cargo de gestão, vai ter que ter as habilidades humanas. Pois é. Eu atendo um banco, e aí toda vez que a gente está junto, eu com os gerentes, eu falo assim, quem aqui fez contabilidade ou administração ou seguiu para exatas porque não queria lidar com humanas? Então, mas agora você está lidando com humanas também, então agora você tem que lidar com exatas e humanas. Isso é um fato. Aceita que você é tão bom no que você faz que você avançou e agora você tem pessoas com você. Então, qual é a responsabilidade com o privilégio que você tem com essas pessoas? Então, vamos lá. Se você está com alguma dificuldade para lidar com qualquer geração, eu não estou falando nem a geração mais nova, tá? Com qualquer geração, estabeleça um canal de comunicação fluido, ouça o que essa pessoa tem para te dizer, porque às vezes, Vabo, muitas vezes, você vai ouvir a solução para o seu problema. O maior ganho da segurança psicológica é a inovação. Sabia? A última linha do Excel da segurança psicológica é inovação. Só que você só vai inovar em um ambiente com diversidade de ideias. Isabela, então eu vou ter que ouvir uma pessoa que pensa diferente de mim? Que loucura. Tomara, Vabo. Tomara. Muito cuidado. Se você tiver com alguém começa com ouvir. Começa com estar disponível, disposto a ouvir. Que é como você fala no seu livro. Pois é, antes da gente querer aprender a falar, a gente tem que aprender a querer aprender a ouvir. Sabe um exercício que eu faço lá em casa mesmo? Lá em casa, né? Quando eu tô com muita vontade de falar, eu ouço. Seja com qualquer pessoa, em qualquer situação. Quando eu tenho muita coisa para falar, eu ouço, deixo a pessoa falar. Aí eu vou, tá, aqui pega mais leve, ali tá, aí eu falo. É a recomendação que eu dou para os meus liderados e principalmente para os meus alunos de liderança, que é, você é líder? Então, nas conversas com seus liderados, você tem que ouvir 80% do tempo. Essa é a minha recomendação. E aí chegamos a 2024. Em 2024, temos o lançamento, então, dos EPIs. Me conta, de onde veio essa ideia? Como que isso tem sido recebido pelas empresas? Olha que curioso, né? Eu tô com uma conexão boa aqui, tá? Com a espiritualidade. Preciso dizer ainda que espiritualidade não está relacionada à religião? É bom lembrar, né? Então, não estamos falando de religião, gente. Estou só dizendo que eu estou bem atenta às manifestações, às informações que eu vejo. E depois que eu vi uma informação que dizia que problemas relacionados à saúde mental fazem parte das 3 principais causas de afastamento do trabalho, eu digo, ué, cadê os EPIs da saúde mental? Foi assim que nasceu o movimento. Então, eu descruzo os braços diante dessas notícias, porque nós temos muitos dados, sabe, Vabo? Já vivemos um tempo, por falta de informação, em que a saúde mental ficava num campo muito intangível. Hoje não está mais. Você tem dados. Então, a questão é, quero ver ou vou jogar debaixo do tapete? Você pode jogar também, é uma decisão, mas não dá mais. Então, depois de eu ver vários dados, por exemplo, perda de 400 bilhões de reais por ano, de acordo com a Federação das Indústrias de Minas, com problemas relacionados à saúde mental. A cada 6 minutos, de acordo com o INSS, uma mulher é afastada do ambiente profissional por ansiedade patológica ou depressão. 12 bilhões de dias são perdidos. Esses números são muito macro. Aí você tem que ter o número da sua empresa. É a mesma coisa que você querer tratar, eu querer tratar a febre da minha filha com a média da febre das crianças de 3 anos. Eu preciso de um termômetro, eu preciso saber, porque se der 37, 38, 39, vai ser um comportamento diferente, tá?
Então, eu preciso dos meus dados. Esses, então, são os dados macro. Aí eu vi um dado macro. Problemas relacionados à saúde mental fazem parte das 3 principais causas de afastamento do trabalho. Aí, Vabo. Obrigada, Pai do Céu. Minha saúde mental está tinindo. Tem gente que exibe bumbum, né? Abdômen. Por que eu não posso exibir a saúde mental? Aí, eu peguei e falei assim, mas cadê os EPIs da saúde mental? E aí, fiz uma retrospectiva com os EPIs para riscos físicos. Foram 40 anos. Para a gente ter capacete, luva, máscara, para evitar contaminação numa indústria química. Lembrando que todo mundo usou máscara durante a pandemia. Era um equipamento para te proteger. Então, todo mundo já usou um EPI. Uhum. Todo mundo já usou um EPI. Não só um médico, uma enfermeira que precisa colocar luva, né? Enfim, um EPI é um equipamento de proteção individual. Da criação do Ministério do Trabalho até a legalização das NRs, foram 40 anos. Só que agora eu não posso mais esperar 40 anos. Agora eu já tenho informação suficiente dos adoecimentos. Faz sentido, Pablo? Muito. E aí eu começo a cruzar os dados, convidar empresas, pessoas, para a gente poder avançar nessa conversa. E isso aqui foi uma maneira de eu tangibilizar. Antes de eu falar disso aqui, o que eu fiz? Um site, episdasaudemental.com.br. Se você entrar lá, você vai ver que não tem marca nenhuma, nome nenhum, sou eu. Pro bono. Ou seja, o único interesse é diálogo. Então não tem lado, direção, cor, não, é caminho do meio para o diálogo, para troca. Eu acredito, é só assim que a gente vai evoluir para uma sociedade que se sustente. Por isso que a produtividade sustentável não dá para querer um mundo sustentável e viver de forma insustentável. Não adianta bater meta e bater nas pessoas. Não adianta alcançar o seu objetivo e se perder pelo caminho. Tá? Então, na produtividade sustentável, eu trago esses elementos. E os EPIs entram para contribuir. Se eu tenho equipamentos para riscos físicos, cadê os equipamentos para os riscos mentais? Então, lá no site você vai ver direito à desconexão, flexibilidade, segurança psicológica, que podem se tornar EPCs, equipamentos de proteção coletiva, oferecidos pela empresa. Mas lembra que a gente falou sobre autorresponsabilidade? Não dá para eu ficar esperando a cultura mudar de bracinho cruzado. Eu também preciso fazer a minha parte. Aí, para o indivíduo, qual é o EPI, tá? Terapia, educação financeira, atualização de identidade, que é o que eu proponho aqui no livro, e esta bolachinha. Que isso? Já foi na churrascaria? Já? Quando você quer mais carne? Verde. Quando você não quer mais carne? Vermelho. Pronto. Estava fazendo um treinamento com um grupo de uma empresa do interior de São Paulo. E a gente descobriu que a interrupção... Sabe a interrupção? Você está ali na sala, né, naquelas células com 20, 30 pessoas falando. Aí você está ali concentrada. Você está ali, está recebendo aquele download. Né, você está ali tentando pegar o fio da meada. Aí chega o professor Vabo. Você não tem nada na sua mesa. Aí ele fala... Preciso te contar um negócio, tô gravando um podcast, aí você vai olhar, você até quer ouvir o professor, mas naquele momento você tá num fluxo de raciocínio. Começamos a usar isso aqui. O verdinho, tá, gente? Estou disponível, posso falar. O vermelho, não posso falar agora, agradeço a sua compreensão. Até coloquei uma comunicação não violenta para ser redundante no estou trabalhando. Importante. Aí, se você chega e você vê que tá vermelho, no início as pessoas vão fazer piada, tá? Já vou adiantar. No início pode até acontecer piada, mas depois as pessoas vão se respeitando. Isso aqui é respeito pelo quê? Pelo tempo. Tempo. Sabe o que eu fazia na época? Quer? Você pode usar para tomar chopp também, se você quiser. Adorei. Né? O que eu fazia na época, eu botava um fone de ouvido sem ouvir nada. Não funciona mais. Você que trabalha em célula, provavelmente você já sabe o que o professor está dizendo. O fone não funciona mais, Vabo. Não funciona mais. Eu não tava nem ouvindo música. Tava só fingindo que eu tava ouvindo música para não ser interrompido. Para não ser interrompido. Verdade. Aí as pessoas me olham assim, nossa, mas que ideia! Não inventei a roda, não. Eu só estou inovando uma coisa que já é utilizada numa área da sociedade para uma outra. Para a gente poder respeitar o nosso tempo, Vabo. Muito legal. Isabela Camargo, a embaixadora da saúde mental brasileira e mundial. Que assim seja. Sensacional. Se você está gostando desse episódio, imagina levar esse conteúdo para o seu time. Conheça as minhas palestras e treinamentos e aproveite essa oportunidade para provocar e desenvolver liderança e habilidades pessoais em sua equipe. Mais informações no descritivo desse episódio. Vamos para o nosso segundo bloco agora. Sim. E nesse segundo bloco
eu queria te perguntar se você pudesse recomendar um livro. Caibalion. Caibalion. Conhece? Conheço, com certeza. Filosofia egípcia. Caibalion, Adoro. gente, é um livro fininho, verdinho, baratinho, mas ali dentro, 7 leis herméticas. essas leis te levam para um lugar de muito aprendizado. De muito aprendizado. Então, assim, mas esse livro é assim, quando o ouvido está pronto, a mensagem chega. Não é para todo mundo. Tem gente que vai começar a ler e vai falar, não há nada a ver para mim isso aqui. Ok, ainda não é a hora. Tá? Caibalion. Eu li esse ano e amei. Amei. Inclusive a interpretação da professora Lucilena, Maravilhosa. que é mais fácil até de entender do que o livro original. Maravilhosa, é. Mas esse é aquele livro que você vai ler assim várias vezes. Várias vezes, várias vezes. Ou falar em público é para você, perca o seu medo, desenvolva sua oratória e aprenda a ouvir melhor do professor Luiz Alves. E eu vou recomendar aqui, ó, dá um tempo. Como encontrar limite e um mundo sem limites. Para você que quer fazer as pazes com o tempo. Professora Isa Camargo com prefácio de professor Cortella. Cortella tem, Cortella faz o prefácio e tem mais 100 pessoas aqui dentro com entrevistas nível Cortella. Eu já li e recomendo. Espetacular, espetacular. Se você pudesse tomar o café com uma pessoa viva ou morta para receber uma mentoria, quem seria essa pessoa? Obama. Obama. E o que você perguntaria para ele? A pergunta principal para Barack Obama. Por que você não volta? Por que você não se candidata de novo? Cara, eu amo o Obama. Amo, amo. Ele e a Michelle, todo o trabalho que eles fazem, todo o empenho que ele tem para harmonização. Acho que essa é a palavra. Harmonização. Elegante, um excelente comunicador, íntegro, sabe? Eu sou fã. Sabe que o Obama esteve no Brasil, lá no evento da Vetex Day? Sim. E ele é o palestrante mais bem pago do mundo. Do mundo, número 1 do mundo. Chuta quanto é o cachê de Barack Obama? 1 milhão. $1 milhão. No bolso dele, mais $1 milhão para ter o serviço secreto, para ter todos os entornos, os procedimentos de segurança. Esse é o custo de Barack Obama, palestrante número 1 do mundo, em cachê. Obama, tô com você. Tô com você. Parabéns. Se você pudesse escolher uma frase para colocar no outdoor, para o mundo inteiro ler este outdoor. Aqui tem 3 frases no monóculo. Tem várias, mas eu acho que eu ficaria com... Se inclua na própria agenda para dar conta dela. Ninguém fala isso, Paulo. Se inclua na própria agenda para dar conta dela. Para de querer ficar entupindo a agenda. Eu fui uma pessoa que tinha aflição em ver espaços vazios na agenda. Eu morava no sítio, estudava na cidade, então quando eu ia para a cidade eu tinha que aproveitar a ida para a cidade. Né? Então, meia hora que eu ficasse de bobeira, eu não tinha onde ficar. Percebe? Então, eu tinha uma aflição com espaços vazios. Hoje, eu lido bem melhor. E sabe o que acontece? Quando você tem espaços vazios na agenda, os imprevistos acontecem, você fala... Que maravilha! Eu posso. Tá tudo certo. É assim. É impressionante. Hoje em dia a gente tem que lidar com a culpa. Pessoas produtivas têm que lidar com a culpa de tirar um tempo para si mesmo. Então. Mas lembra que eu falei o desacelerar para continuar em movimento? Pois é. Isso tá em nós, tá? Então, ok. Reconheceu que você tem dificuldade, faça. Não importa o que as pessoas vão pensar, até porque são outros universos. Faça por você. Sabe que na língua portuguesa existem 440 mil palavras. Dependendo do dicionário, aproximadamente 500 mil de palavras. Eu gostaria de saber qual é a palavra que define Isabela Camargo. Eu não sabia dessas perguntas antes, tá, gente? Então, deixa eu pensar. A palavra que define Isabela Camargo... Flexibilidade. Flexibilidade. Boa. Tudo a ver com gestão do tempo, gestão do estresse, segurança psicológica. Total. Se manter. Total. Aprendi isso na unha, né? A gente ouve tanto para ser forte, mas na verdade você precisa ser flexível. Você precisa se habilitar nesta matéria da flexibilidade. Muito bom. Já falamos bastante sobre saúde mental
E eu queria te fazer uma pergunta mais do ponto de vista pessoal. Como que você, então, cuida da sua saúde como um todo? Saúde física, saúde mental? Que Pronto. dicas do dia a dia você utiliza em termos de ferramentas ou práticas? Pronto, professor Vabo, eu espero que um dia a gente regrave esse podcast para dizer assim. Lembra, Isabela, quando a gente ainda falava saúde mental e saúde física? Isso é redundância. Mas ok, precisamos ainda fazer os recortes, porque a medicina nos fatiou, né, para a educação. Então, ainda falamos saúde física e saúde mental. Tudo conectado. Agora eu quero trazer uma isca aqui. Para muita gente, falar de saúde mental ainda é tabu. Com certeza. Se para você é, quero te dar uma dica. Vamos falar de saúde física. O seu físico começa do queixo para baixo ou da cabeça para baixo? Cabeça para baixo. Tem certeza? A cabeça não está apartada do corpo? Eu não conheço nenhum ser humano vivo, né? Não conheço ninguém vivo que a cabeça está apartada do corpo. Então, É que é o hardware e o software, né? que esse episódio seja para você, então, começar a aceitar que tudo afeta a saúde mental e a saúde mental afeta tudo. Quando a gente fala de saúde mental, a gente fala de saúde. Quando a gente fala de saúde física, a gente fala de saúde. Primeira lei do Caibalion. O universo é mental. Aí, tá bom. Sabendo disso, o que você vai fazer? Eu poderia falar aqui muitas coisas, mas vou falar uma só. Você tem que descobrir qual é o seu inegociável. Então, o meu inegociável é o tempo de sono, que curiosamente é o primeiro faxineiro da saúde mental. Mas, de repente, para uma outra pessoa, que, com uma outra idade, com outro ambiente, com outro contexto de vida, o sono nem é tão difícil assim de você conseguir. Mas o que é mais difícil é você conseguir fazer atividade física ou se alimentar com uma comida sem sal. Qual é o seu inegociável? Que é aquele combustível que vai te deixar atento o dia inteiro sem ficar apelando para um monte de café, para anfetamina, pra coisas que eu também tive que fazer para dar conta de um estilo de vida insustentável. Pegou? Então, eu descobri que meu inegociável é o tempo de sono. A não ser que quando o Paul McCartney vier para o Brasil, me chamar para o camarote, você entende? Tem que ser assim um extraordinário para te tirar do inegociável. E aí, dependendo do avançar do calendário, as coisas vão mudando muito, fora e dentro. Né? Com o tempo não é só o colágeno que vai embora. Com o tempo muitas coisas vão mudando e é o capítulo que eu falo sobre a atualização de identidade. Reconhecer essas mudanças e depois do sono, a segunda coisa que me ajuda na saúde mental é faxina. De pessoas, assuntos, comportamentos, sabe? A gente terceiriza muito as faxinas e esquece, inclusive, de se apropriar da faxina mental. Conteúdo que você não precisa mais, pessoas que você não deve mais, porque não faz mais parte do seu estilo de vida, vamos. Você que tem criança agora, então, por exemplo, eu, há 5 anos, se você me chamasse para balada, eu saberia dizer qual era a balada em São Paulo mais legal. Hoje eu sei dizer qual é a fralda que segura o xixi por 12 horas noturnas, não é? Você entende como é que muda? Eu preciso atualizar a minha identidade. Não adianta querer trazer aquelas pessoas todas que eu me relacionava antes de ser mãe, agora que eu sou mãe, não vai dar tempo. Ah, então para fazer as pazes com o tempo eu preciso fazer faxina? Sim. Inclusive de grupos de WhatsApp, para ser bem prática. Fundamental. Sabe que o Basaglia, ele chama de, você citou ali dos remédios, do café, de doping corporativo. Doping corporativo. O tempo inteiro. A Sim. quantidade de pessoas que estão tomando remédio tarja preta é alucinante. Total. Triste. Precisar recorrer a essa muleta ao invés de se auto-gerenciar. São recompensas imediatas. E isso eu já descobri também. Quando você está cansada, ao invés de se respeitar e descansar, você come mais, bebe mais, quem fuma, fuma mais e compra. Aí a turma fala assim, não, Isabela, mas eu mereço, é um presente. Não, uma coisa é se presentear, a outra é se anestesiar. E a hora que eu digo isso, a mulherada chora. Mas não se esqueça, você que... Eu falei aqui a mulherada, mas uma vez eu entrevistei um médico, um cardiologista, ele falou assim, Isabela, eu só descobri que eu estava adoecendo com o burnout, porque eu estava tratando muito mal os meus pacientes e porque eu estava comprando muita coisa no Mercado Livre. Então, essa recompensa imediata, essa dopamina express, essa recompensa imediata, sabe? Então, eu aprendi já a buscar dopamina de uma maneira mais saudável. Nação dopamina.
É impressionante. Então, assim, impressionante. vai uma dopaminazinha aqui, o dedinho fica lá, né, buscando um monte de conteúdo. Na verdade, você está buscando dopamina. Porque no lugar certo você não tá tendo acesso. E a frase clássica do eu mereço é um bom indicador. Super, É um bom indicador. super. Ah, hoje eu tive um dia muito Fim de cansativo, semana, eu mereço. vamos beber um negocinho. Ai, uma cervejinha, me dá até um negócio na coluna. A pessoa fala assim, ai, beber uma cervejinha geladinha. Hoje a minha dificuldade, eu botei uma meta-disciplina pra mim, que era tirar o açúcar. Esse é o meu... Carne, frango, cortar frango, cortar álcool, pra mim é bem de boa. Agora, o açúcar, aquele chocolate, não precisa ser um pacote inteiro, mas um entrar chocolatinho... na polêmica agora, faltando 5 minutos pra gente encerrar? Ah, Agora que vai ficar bom. Vamos lá. Meu querido Luiz Vabo Júnior. Café em excesso faz mal. Já foi dito no século XVI pelo médico Paracelso que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Hoje, o maior desafio para mim é não comer açúcar na frente da Angelina, porque nós já estamos viciados. E esse é um vício tão nocivo quanto álcool e drogas. Olha o que eu estou falando. Porque a quantidade de doenças que você vai desenvolvendo pelo excesso de açúcar, é só você olhar as estatísticas. Então, não me venha dizer que aquelas pessoas que tomam energético para trabalhar, elas estão fazendo o que elas conseguem. Mas comer, então, chocolate pode. Percebe? E eu fico numa grande discussão, eu, o Thiago e os avós e todo mundo que já chega dando chocolatinho, as tias, dá um chocolatinho, mas gente, mas que mania de querer tuchar açúcar na criança. veneno. Nós já estamos viciados. Então, eu acho muito curioso, porque vício em bebida ninguém gosta de falar, cigarro muito menos, drogas, sexo, bom, nem sei se existe mais, mas trabalho e açúcar, Cartão de crédito, né, que é a compra. ninguém para pensar, tipo, puxa, é verdade. Ao contrário, eu isso não sou tá legal. workaholic, eu sou viciado em trabalho e bate no peito e... Eu fui dessa, né? Eu também. Eu fui dessa. Tamo juntos. Tamo junto. Então, você pode, sim, ser como uma pessoa comprometida, responsável e não vai ficar pelo caminho. Porque não adianta nada. Você alcançar o objetivo, chegar no lugar que você sempre quis e adoecer ou perder relacionamento, sabe? Não faz mais sentido. Eu recebi uma ligação essa semana que passou agora de um grande amigo meu, que ele... Resumindo a história, eu falei ligação, mas na verdade foi um áudio de WhatsApp, né? Só para atualizar aqui. Resumidamente, ele falou o seguinte, olha, minha empresa nunca faturou tanto, eu nunca tive tanto sucesso quanto eu tô hoje, eu tô exatamente onde eu quero estar, vírgula. Mas eu tô tendo palpitação à noite, eu tô tendo crise de pânico, eu não tô conseguindo falar em público, sempre falei bem. O sucesso tá destruindo minha saúde mental. Bom, você não vai me falar o nome dessa pessoa, mas o que eu posso dizer para ela é o seguinte. Uma dor é uma mensagem. Emoção é uma informação, é uma mensagem. Então, a palpitação no coração está te dizendo algo. Se você não quiser ouvir, tudo bem. Você entende o que é produtividade sustentável? Não adianta nada, né? Olha o custo do sucesso. Quando o custo do que você faz é muito maior do que o valor que você está recebendo, você precisa parar para reavaliar a rota. E aí você vai ter que fazer uma escolha. Pausas voluntárias ou pausas involuntárias. Quando eu adoeci, eu achei que eu não precisava descansar. Eu tinha 30 e poucos anos, eu trabalhava na principal emissora de comunicação, eu apresentava o jornal, eu amava o que eu fazia. Então, eu sempre considerava assim, não, nas férias eu descanso, não, depois eu descanso. Era muito difícil dormir durante o dia, por N razões. Primeiro, biológicas, né? O nosso corpo tem muita dificuldade para funcionar de um jeito que ele não deve. As questões do dia, tal, calor, barulho. E aí eu comecei a tomar remédio para dormir. Aí depois remédio para acordar. E depois eu entrei na anfetamina. Tudo com recomendação médica. Então, cuidado, porque você pode estar indo por um estilo de vida insustentável. E aí não tem sucesso que te dê prazer para viver. Não vai ter dinheiro na conta
suficiente para você usufruir do seu tempo. Pois é. E os stories dele, claro, é só notícias de jornal, podcast, coisa boa, fechei um contrato, fechei um cliente, faturei não sei quanto, fiz tanta rodada de investimento. E a gente não põe nos stories, né? Estou tendo problema para dormir, estou tendo problema para lidar com tudo isso. Então, por isso que a próxima pergunta, a penúltima pergunta é: o que é sucesso para você? Equilíbrio entre objetivos pessoais e profissionais. Inclusive, essa é uma das provocações que eu já chego na largada, nas conversas, assim. Se você já ouviu alguém te dizendo sobre vamos equilibrar vida pessoal e vida profissional, já sai correndo. Porque não existe, Vabo. Vida é uma só. O que a gente está tentando é equilibrar objetivos pessoais e profissionais. A produtividade sustentável é como equilibrar objetivos pessoais e profissionais sem prejuízos pelo caminho. Essa é a essência do que eu tenho levado desde 2020. Então, para mim, sucesso é quando eu consigo acordar, fazer mingau para Angelina, levá-la na escola, fazer atividade física, cumprir meus compromissos profissionais. Quando eu consigo almoçar, quando eu consigo pegar ela na escola, quando eu consigo terminar meu expediente às 6 da tarde, percebe? Quando eu consigo tomar um banho demorado sem gastar água, tá, gente? Quero dizer, banho assim, uma jornada, né, de higiene pessoal. Para mim, sucesso é o equilíbrio entre os objetivos pessoais e profissionais. Quando eu e o Thiago, a gente pode viajar para dar uma palestra e a Angelina vai junto, e aí a gente vai ter meio período para poder ficar com ela, sabe? Tipo, num lugar que a gente nem iria, né, tão cedo, por exemplo. Então, sucesso para mim é equilíbrio. E felicidade? O que é felicidade para você? Tempo livre. Sabe? Tempo livre, assim. Cheguei aqui 10 minutos antes da gente começar a gravar e a gente teve um tempo livre em que eu tomei um café, retoquei a maquiagem, a gente conversou. Aquilo foi um tempo livre e porque é no tempo livre que coisas extraordinárias acontecem. E se você não tem tempo livre, você só vai estar correndo atrás do rabo, né? Perfeito, perfeito. Perguntas capciosas essas, hein, professor? Hein? Olha aí, queria dizer que o sonho foi realizado, ter Isabela Camargo aqui no Vabocast. Queria te agradecer pela sua sabedoria, pela sua vulnerabilidade, pela sua generosidade de ter vindo aqui e deixar esse espaço aberto para você falar dos seus projetos, seus contatos. Quem quiser conhecer mais sobre a nossa embaixadora da saúde mental, o que vem pela frente aí de próximos passos, conta pra gente. Uau! Vabo, eu tenho uma coisa muito clara. Para mim, a minha palavra é manutenção. É continuar fazendo o que eu já faço, sem me perder pelo caminho. Eu preciso continuar fazendo o que eu faço. Se vai ser apenas nas redes sociais, se vai ser na TV, não importa. Mas eu preciso alcançar mais pessoas, porque eu estou tornando comum algo que até poucos anos atrás era ignorado, subestimado. Então, a gente precisa devolver a dignidade para a saúde mental, devolver a necessidade de levar a saúde mental como estratégia dos negócios. Então, a gente não precisa mais brigar, a gente pode conversar. Então, se você quiser saber mais sobre os EPIs da saúde mental.com.br, tá lá. O meu site, isabelacamargo.com.br, ou nas redes sociais, Isabela Camargo Real. Isa com Z e... Z e 2 L's. E 2 L's. Isso. Queria deixar esse presente aqui pra você, que é o meu livro. Adoro! Um presente aqui também, que é uma recordação aqui do Vabocast. Gente! Inclusive, esses presentes... Investiu aqui, hã? Pois é, então esse é o nosso patrocinador. Mandar um abraço aqui pro Prieto da Tangram, que trouxe pra gente aqui, empresa líder dos brindes e presentes corporativos. Tô precisando! Olha aí, recomendo fortemente. Tem 10% de desconto aqui pra quem assiste o Vabocast, hein? Dá uma olhada. Pietro. É o Tangram do Prieto. Eu preciso. E também agradecer o nosso patrocinador, que é a GUP, que é a nossa plataforma de RH, nossa HR Tech, líder do Brasil. Se você também quiser ser cliente GUP, dá uma olhadinha na descrição do episódio, que tem 15% de desconto para você também transformar sua gestão de pessoas. Isa, muito obrigado. Foi uma grande honra para mim. Valeu! Obrigada, e se você gostou, por favor, deixa aqui sua avaliação na sua plataforma de áudio preferida e manda lá para mim no Instagram, @vabo23, qual foi o principal insight que você teve com esse episódio e te vejo no próximo Vabocast.
Vabocast é um oferecimento da GUP, a HR Tech líder do Brasil. Não se esqueça de avaliar o episódio, compartilhar com seus amigos e me seguir no Instagram, @vabo23. Até o próximo Vabocast!